Sejam todos muito bem-vindos a mais um Descomplicando Receitas. Eu sou a Aline Guazelli e juntos a gente vai desvendar os segredos por trás das receitas mais desejadas. E a receita de hoje é muito especial, vocês pedem bastante pra mim lá no meu Instagram. A gente vai aprender a fazer cookie com gotas de chocolate, mas não é qualquer cookie, tá? É um cookie bem especial, é uma receita toda diferente. Vocês vão ver que vai trazer um resultado, um cookie macio, que derrete na boca. E o segredinho aqui ao longo das receitas eu vou contar pra vocês. Como vocês já sabem, aqui no nosso programa a gente aprende a fazer as receitas da maneira mais prática possível e também a precificar para vender depois esses doces e você vender aí na cozinha da sua casa, tá bom? Primeira coisa, sempre quando a gente vai começar a receita é separar todos os ingredientes, tá? Então eu já tenho aqui ó, o meu famoso mise en place pronto. E por que a gente sempre segue essa etapa? Para ter certeza de que não vai esquecer nada no meio da receita, não tá faltando nenhum ingrediente. Fazendo isso no começo sempre, se faltou alguma coisa, dá tempo de você ir buscar, de você ir comprar, pedir no vizinho, entendeu? Vai conseguir fazer a receita. Já vou passar para vocês aqui todos os ingredientes. Ó, nós temos aqui já separadinho 100 gramas de manteiga, manteiga sempre sem sal, tá bom? Aqui eu tenho uma manteiga em temperatura ambiente. Vou mostrar pra vocês aqui que ela tá até meio molinha, ó. É o famoso ponto de pomada. É assim que eu quero a manteiga. Eu tenho 2 gramas de bicarbonato de sódio, que eu já vou deixar misturado junto aqui com a minha farinha. E aqui eu tenho 240 gramas de farinha. Então coloco o bicarbonato de sódio e vou misturar. Aqui nesse cookie, por que a gente usa o bicarbonato de sódio? Ele vai fazer com que o cookie cresça um pouquinho, mas é o bicarbonato que deixa aquela textura crocante por fora e macia por dentro. Se você gosta de um cookie com mais textura de bolo, mais fofinho, então você usa o fermento químico, aquele fermento de bolo, tá? Eu gosto desse cookie com aquela textura mais crocante por fora, então a gente usa o bicarbonato, tá? Então 2 gramas de bicarbonato, 240 gramas de farinha. Aqui a gente tem 40 gramas de açúcar refinado, açúcar branco, e 130 gramas de gotas de chocolate. E o leite condensado, 160 gramas de leite condensado. Vai estar tudo escrito aqui para vocês também na tabela. Acho que não precisa nem falar isso, né? Mas tá bom. A receita tá aqui para vocês, tá bom? Depois vocês copiam certinho. E a gente começa a nossa receita fazendo um processo que chama cremagem. Que a gente vai pegar a manteiga, eu vou fazer à mão aqui para vocês verem como é bem prático de ser feito. Se você for fazer em maior quantidade, pode fazer na batedeira e faz esse processo com a raquete da batedeira, tá? A gente vai fazer aqui na mão. Então, manteiga dentro do bowl. Aí que eu vou colocar o açúcar. E eu vou mexer essa misturinha aqui por mais ou menos uns 2, 3 minutos. Eu quero que esse creme, ele fique um creme mais branco e mais fofinho. Vocês vão ver a diferença. Vai misturando rapidinho assim mesmo. Esse processo na mão vai levar aqui uns 3 minutinhos, na batedeira vai ser um pouquinho mais rápido. Aqui ó, o creme já tá bem mais fofo, mais leve e ele dá uma leve clareada, tá? Então a partir daqui a gente vai entrar com o leite condensado de uma vez só.
E eu vou mostrar a maneira mais prática para você separar a gema da clara, se você ainda tem alguma dificuldade com isso. O que eu vou fazer? Vou pegar meu ovo orgânico aqui da Rayar, vou bater na pontinha aqui, até fazer um leve cortezinho. Fez esse corte no meio, de preferência, tá? Que aí você vai ter duas casquinhas do mesmo tamanho, ó. Aí eu vou deixar a gema cair nessa casquinha e para separar completamente eu vou jogando a gema delicadamente de um lado pro outro até toda a clara cair aqui no potinho e aqui ficar só a gema, tá bom? Então venho e coloco a gema na receita. Aqui vamos misturar a gema. Aí vocês estão vendo que são processos muito simples e muito práticos de serem feitos, tá? Essa é a ideia aqui do nosso programa, a gente fazer receitas que sejam práticas para vocês replicarem aí na casa de vocês. Seja para vocês comerem, seja para fazer e vender, a gente quer praticidade também, tá bom? Então aqui, homogeneizado, 100%, olha que creme lindo que fica. A gema caipira, ela dá essa cor bem bonita, ela é muito mais amarelinha que uma gema tradicional. Então a gente agrega muito mais sabor e valor nutricional na nossa receita. Agora a gente vai adicionar a farinha, que já tá misturada com o bicarbonato. E eu vou colocar aqui em duas etapas, então vou dividir a farinha em dois. E colocar, e também apenas misturar. E aqui a gente pode misturar de cima para baixo, pode fazer movimentos circulares, tá? Não tem problema. Eu lembro que antigamente as pessoas falavam pra gente que só podia mexer receita de um só jeito, de um só lado, senão a receita desandava, né? Hoje em dia a gente sabe que não precisa. Então, ó, a massa vai ganhando textura, vai ganhando corpo. Vou colocar o restante da farinha. Se você for fazer esse processo na batedeira, sempre lembra de bater em velocidade bem baixinha para não espirrar tudo na batedeira e misturar até homogeneizar. A gente não quer misturar demais essa massa. Quando a gente mistura muito, a gente tende a desenvolver o glúten da farinha e a gente não quer, a gente quer um cookie levinho, fofinho, a gente não quer uma massa pesada, tá bom? E isso serve para a maioria das receitas de confeitaria. Aqui, ó, farinha 100% incorporada. A massa já tá com textura, já tá com forma. E eu vou acrescentar as gotas de chocolate. Também de uma só vez, eu vou guardar algumas pra gente decorar os cookies por cima, tá bom? Esse processo pode até ser feito na mão para incorporar. Eu não quero pôr a mão agora, porque a nossa mão tem bastante calor e a nossa massa tem manteiga. Então a mão, ela tende a aquecer a massa e fazer com que ela derreta, tá bom? Massa pronta, olha que linda que essa massa fica. Ó, que lindona. Eu já vou porcionar a massa para fazer os cookies. Por quê? É muito importante a gente fazer essa massa com um pouquinho de antecedência. Ela precisa ali de pelo menos 40 minutos de geladeira ou meia hora de freezer para a gente poder levar a assar. Então eu já vou porcionar agora todos os meus cookies, levar para a geladeira e a gente assa depois. E eu vou mostrar para vocês aqui o pulo do gato dessa receita, como que a gente porciona aqui no ateliê para elas ficarem todas iguais e ficar um cookie bem lindo. A gente utiliza essas colheres de sorvete, tá? Elas são simples, encontra no mercado. Se você não tiver a colher de sorvete, pode fazer com uma colher de sopa mesmo. O legal é fazer todos do mesmo tamanho, principalmente se você tá fazendo para vender. E mesmo fazendo em casa, fazendo eles todos do mesmo tamanho, quando a gente leva para assar, é a certeza de que eles vão assar no mesmo tempo. Então não vai queimar um na assadeira enquanto o outro ainda não tá pronto, tá bom? E aqui, bem simples, eu vou fazer dos dois tamanhos que a gente trabalha, que é esse daqui que é um tamanho um pouquinho maior, que é mais ou menos 30 gramas, e esse daqui que é um pouquinho menor, que tem 15, 20 gramas. Então esse, o menorzinho, é muito legal para você montar em saquinho, montar kit, colocar numa lata, cheio de cookies, que fica bem lindo. E esse outro para você fazer individual, vender individual, que é um pouquinho maior, tá? Eu coloco sempre
bandejinha de isopor para levar para o freezer, mas não tem a bandejinha de isopor, pode colocar num prato, pode colocar num Tupperware, o que você tiver aí acessível para você. Então, para fazer, olha, pode ver. Você vai pegar a massa sem amassar essa massa, tá? Eu não quero espremer. Então, eu vou pegar aqui, encher a concha e eu vou raspar na lateral do bowl, pra ela ficar inteira, cheia, tá vendo? Mas eu não vou amassar, pôr o dedo aqui. Eu quero essa massa solta, não quero essa massa compactada. E aí eu venho aqui e despejo na minha bandejinha de isopor pra levar a congelar. Então essa massa aqui eu vou fazer metade metade pra vocês verem. O legal desse cookie, como é um cookie bem neutro de sabor, você pode colocar o que você quiser para saborizar. Pode colocar castanhas, castanha de caju, amendoim, pode colocar chocolate meio amargo, chocolate branco, pedaços de bolacha, um pedacinho de Oreo, vai ficar uma delícia, tá? Então pode aí deixar a imaginação fluir e colocar o que você quiser para saborizar. E eu gosto muito de já terminar a massa do cookie e porcionar toda a massa, tá? Porque a gente trabalha menos essa massa. Então não precisa deixar descansar, depois porcionar. A não ser que tá muito calor na sua cidade, tá um dia muito quente, sua manteiga tá muito mole. Essa massa aqui não tá nessa textura. Fala ali, ela tá muito mole, não vou conseguir porcionar. Então deixa ali 10, 20 minutinhos na geladeira até você conseguir ter essa textura. Vou mostrar pra vocês como que você pode porcionar na mão também, com a colher de sopa. Então define aqui o tamanho, mais ou menos, da colher de sopa. E você vai pescar a massa do mesmo jeito que a gente fez. A diferença é que você vai colocar na mão e eu vou dar uma leve boleada, tá? Eu não gosto de deixar ela totalmente redonda, mas pode deixar. Isso é questão de gosto estético, tá? Ó, então aqui mais ou menos do mesmo tamanho também. As massinhas lindas. Vou fazer umas pequenininhas pra vocês verem como fica. E aí esse tamanho pequenininho é aquele tamanho ideal para um café, para você comer a bolachinha em 1, 2 mordidas, fica perfeito. E o leite condensado, ele dá um sabor bem especial para essa massa, tá? Deixa a massa mais macia, dá aquele derreter na boca, é o leite condensado que traz isso. Aqui eu tô usando um leite condensado integral, tá? Que tem 8% de gordura. Se você trabalhar com outro tipo de leite condensado, lembra que vai fazer diferença sim na textura da massa, tá bom? Pode testar, se é o que você tem acesso aí na sua casa, não tem problema. Mas lembre-se que provavelmente essa massa vai ficar um pouquinho mais mole e depois o resultado final na textura vai mudar um pouco, tá? Eu recomendo que você trabalhe ou com 8% ou 6% de gordura, que é o semi-desnatado. A mistura láctea, esses outros tipos de leite condensado, eu não acho que funciona muito bem para essa receita, tá bom? Mas tudo é sempre teste. Eu gosto muito de falar que a cozinha é o nosso laboratório. Então a gente testa, se conseguiu se adaptar, deu certo, pode fazer, tá tudo certo. Ó, a gente tá finalizando as nossas bolinhas. Vai dar mesmo. Essa massa, ela vai render mais ou menos 16 cookies desse daqui, do menorzinho, e 6 a 8 cookies desse daqui maiores, que são mais ou menos 8 cookies, tá bom? Então aqui tá pronto, eu vou embalar isso com plástico filme e isso vai pra geladeira ou pro freezer antes de eu assar. Antes de eu assar, a gente vai chamar um intervalo comercial e antes disso eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Descomplicando Receitas, a Arraiar Orgânicos, que nos fornece aqui os melhores ovos caipiras orgânicos, que são produzidos aqui na nossa cidade de Avaré. Eu tenho o maior prazer de trabalhar com essa marca, porque a certeza é a garantia de um ovo de qualidade, um ovo fresco sempre aqui com a gente. Eu gosto muito de mostrar aqui para vocês que esses ovos eles vêm com data de validade, então vem impresso a data de validade. Quando a gente vai comprar lá no mercado, é a certeza de estar comprando sempre um produto fresco, tá? E quero agradecer também a Amê de Chocolat, que é a minha marca de brownies, a minha marca de doces, que nos cede a cozinha pra gente gravar o programa aqui pra vocês. Então é isso.
Eu volto daqui a pouquinho.